Salve Maria Imaculada, meu irmão, minha irmã, que é o professor Leonardo Miranda, pregador da Renovação Carismática Católica de Brasília, e queremos dar seguimento a essa segunda aula, a esse curso com essa segunda aula sobre a consagração de amor a Nossa Senhora, sobre a escravidão de amor a Nossa Senhora, falando sobre as verdades fundamentais sobre a devoção à Virgem Maria. Que verdades são essas? Por que a devoção da Virgem Maria? Na primeira aula falamos da necessidade da devoção a ela e vimos que como Deus entregou tudo a ela, então tudo da nossa vida deve ser entregue a ela também, seguindo o mesmo caminho que o Senhor Jesus. Como cristãos, outros cristos, devemos trilhar os mesmos passos do Senhor. Agora, nós queremos estabelecer essas verdades de acordo com o que São Luís coloca no seu tratado. O fundamento desse curso é esse livro, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que nós vamos colocar em PDF aqui no final desse curso e que vale a pena ler, meditar, ruminar, estudar verdadeiramente para mergulhar cada vez mais no coração de Nossa Senhora. Bom, meu irmão, minha irmã, a primeira verdade que nós devemos estabelecer quando falamos de devoção é que toda devoção ela tem uma finalidade, que é nos unir a Cristo. Cristo é o Senhor e não há salvação sem o Senhor Jesus. Ele tem o único nome pelo qual todos nós devemos ser salvos. Ele é o Redentor, Ele é o Salvador, Ele é o Filho de Deus e Ele é que é o doador da graça. A graça vem dele, porque Ele gera a graça. Ele é o Senhor que nos dá toda a graça. Todas as graças e bênçãos do céu vêm do Cristo. Então toda devoção deve ter essa finalidade, nos unir a Ele. E qualquer devoção, meu irmão, minha irmã, que seguisse caminho contrário de nos afastar de Jesus, é falsa, criada pelo diabo para nos levar para o inferno. Deveria ser rejeitado. Então a primeira grande verdade é essa. Toda devoção deve ser para nos unir a Cristo. Agora, bem verdade é, meu irmão, minha irmã, que nós temos muita dificuldade de perseverar na graça. Olha a miséria da nossa situação. Você mesmo, olha a miséria. Quantas vezes você quis verdadeiramente ir para Deus? Quantas vezes você pediu, Senhor, me faça uma pessoa melhor, mais virtuosa. Senhor, me faça rezar melhor. Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes Deus te deu até a graça, moveu o seu coração para um ato bom, um ato de arrependimento. Mas pouco tempo depois você vê esfriando aquele fervor. Nosso coração é como um vaso de barro e muitas vezes trincado, onde a graça de Deus vem e facilmente se esvai. Por isso que é tão difícil dar um passo certeiro para Deus. Damos um passo para Deus e um passo para trás. Um passo para Deus, um passo para trás. E às vezes ficamos patinando durante anos, sem avançar verdadeiramente. Além dessa nossa fraqueza, da nossa natureza, ainda existem os demônios, que são terríveis ladrões, como o próprio Senhor disse, que eles só vêm para roubar, matar e destruir. Eles roubam a graça que está no nosso coração. Eles nos levam a situações de pecado para matar em nós aquilo que Deus tem feito de belo. Eles criam situações, nos levam ao pecado para destruir a fé, destruir a nossa amizade com Deus. É terrível a nossa situação. Além do mundo, com todas essas mentiras, com todas essas máximas pecaminosas, um mundo que bate palma para o pecado e zomba da virtude, zomba daqueles homens e mulheres que querem viver a santidade, mas batem palmas para todo tipo de gente que quer viver somente o pecado e tudo aquilo que vai contra os mandamentos de Deus. Essa é a nossa terrível verdade, é a verdade da nossa natureza. Da nossa natureza. Se você quer dar um passo verdadeiro para Cristo, você tem que se despojar de todo esse fundo de maldade da sua alma. Você realmente tem que querer morrer. Essa é a verdade, morrer. Morrer para esse mundo para nascer para Cristo. Nascer para Deus. Mas como fazer isso? Como alcançar essa graça? Como perseverar na graça? Como enxergar o nosso fundo de maldade com verdade e alcançar a força para nos desapegarmos de tudo aquilo que nos prende a esse mundo? Eis o grande segredo da graça, a devoção à Santíssima Virgem. De todas as devoções, ela é a que mais nos une a Cristo. Mais nos une porque ela é aquela criatura mais próxima dele.
Ela é tão santa, tão grande, que ela foi a única que chegou às beiras da Trindade, na fronteira da Trindade. Deus a elevou de tal forma, meus irmãos e minhas irmãs, que a Virgem Maria chegou até a fronteira da própria Trindade. Dali para frente só Deus. Mais unida a ela, mais unida a Cristo do que ela não tem, somente Deus, Pai e o Espírito Santo, pela sua união na Trindade. Nenhuma criatura é tão unida a Deus como ela. Poderíamos separar com mais facilidade a luz do sol ou o calor do fogo do que separar Nosso Senhor de Nossa Senhora, sempre juntos. O Evangelho, com muita delicadeza, vai mostrando. Nossa Senhora estava com Jesus na hora que ela disse o sim, quando ele se encarna, ela leva no seu ventre. Nossa Senhora leva o Senhor do seu ventre para Isabel. Nossa Senhora está com Nosso Senhor, amando ele naquele nascimento, abraçando ele, adorando a ele junto com os magos. Nossa Senhora abraça o seu filho quando tem que fugir para o Egito. Nossa Senhora está com Jesus na hora das bordas de Caná, onde Nosso Senhor se manifesta para o povo, para os discípulos que estão seguindo. Nossa Senhora está seguindo Jesus no seu ministério apostólico. Nossa Senhora está com ele na cruz, de pé. Nossa Senhora está com ele na ressurreição. Nossa Senhora está com ele na ascensão. Nossa Senhora está com ele na glória. O Evangelho nos mostra isso de uma forma muito linda. Que todo aquele que tem a docilidade para perceber, ver, ela sempre está do lado dele. Sempre. Quando você se entrega a ela, e esse é o objetivo da consagração que São Luís nos coloca, é para que você, unido a ela, você possa se unir mais ao Senhor. Se unir mais a Ele. Se verdadeiramente Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, Nossa Senhora é a grande mediadora entre nós homens e o Senhor Jesus. Porque Jesus é Deus igual ao Pai. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Se Jesus é nosso mediador diante do Pai, então nós precisamos de um mediador também para chegarmos a Jesus, porque Ele é santo, santo, santo. É santíssimo o Senhor. Que melhor mediador poderíamos ter que Nossa Senhora? Que criatura mais santa poderia nos unir a Jesus do que Nossa Senhora? Há algum anjo mais santo e glorioso do que ela? Há algum santo que recebeu mais glória e teve uma santidade tal como ela? Nenhum. Ela sobrepuja todos. Todos. Como eu já disse, você poderia reunir a santidade de todos os anjos, de todos os santos, juntos, e colocassem todos juntos no único coração para adorar a Deus. E o coração da Imaculada seria quase que infinitamente superior ao deles ainda. A santidade dela seria quase que infinitamente maior do que a deles ainda. E ela pode nos ajudar quando nós nos entregamos a ela, quando nós buscamos nos unir a ela, ela nos ajuda a ver a nossa miséria. E essa é uma graça maravilhosa que ela nos alcança. Quanto mais próximos estamos dela, meus irmãos, é como se nos aproximasse cada vez mais de uma luz. E essa luz começa a ficar mais forte e começa a mostrar mais detalhes da nossa natureza. Quanto mais você se entrega à Virgem Maria, quanto mais você caminha para ela, mais você consegue ver o seu fundo de maldade. Você consegue ver o seu nada. E consegue beber da humildade dela. E bebendo da humildade dela, servo, você se despreza. Por isso que eu disse, para ser verdadeiramente cristão, nós temos que morrer. E é função de Nossa Senhora nos matar. Matar para esse mundo. Para nos fazer viver para Deus. A verdadeira devoção a Nossa Senhora tem como uma das finalidades, além de nos unir a Jesus, porque essa é a primeira, tirar tudo aquilo que nos impede dessa união acontecer. E a primeira coisa é mostrar o nosso fundo de maldade. Mostrar realmente a nossa miséria. Porque vendo, nós podemos pedir a ela a graça da cura. Ela que nos vai alcançar de Jesus, nosso Senhor, os meios para avançarmos, os meios para crescermos na fé, na humildade. Mas não só isso. Se nós temos dificuldade de conseguir guardar a graça que Deus derrama tão maravilhosamente no nosso coração, quando nós nos entregamos a ela, de verdade, ela guarda essa graça para nós. Não é à toa, meu irmão, minha irmã, que na ladainha de Nossa Senhora nós dizemos que ela é o vaso de ouro. Por que a Virgem Maria é o vaso de ouro? Primeiro, para contrastar desse vaso de barro que é o coração de todos os homens.
mas depois para mostrar que ela é o vaso mais nobre, que toda a graça que ali que é derramada não se perde. Quando nós nos unimos a Nossa Senhora por essa consagração que São Luís nos apresenta, nós como que damos o nosso coração a ela. E ela tira esse vaso de barro e coloca esse vaso de ouro para guardar a graça que Deus derrama sobre nós. Além de afugentar os demônios, além de nos mostrar todas as ciladas que os demônios estão preparando para nós, para roubar a graça de Deus, para nos levar para o pecado e para nos conduzir ao inferno. Ela desbarata todas as tramas do maligno. Que maravilha saber que existe uma consagração tão especial e tão querida por Deus, que é a consagração a Nossa Senhora, que é a devoção a ela. Que é a devoção a ela. Eu quero ir para Cristo, mas não dou conta. Ela sabe como fazer, porque de todas as discípulas ela foi a melhor, a mais fiel, a mais firme, a mais dedicada. Ela conhece como nos unir a Cristo. Ela sabe como nos unir a Cristo. Ela sabe nos defender do ataque do maligno e desbaraça todas as tramas que eles fazem contra nós. Ela pode guardar a graça que Deus derrama para que essa graça não se perca. Daí o anjo dizer, achaste graça diante de Deus. Sim, ela achou a graça, ela achou a sua graça que você perdeu. Por isso que quando nós nos unimos a ela, ela guarda essa graça nesse vaso de ouro para que possa nos alimentar e nos nutrir e fazer sim, agora sim, caminhar para Cristo decididamente, com passos firmes de santidade. Que maravilha a devoção à Santíssima Virgem, que verdades maravilhosas dessa devoção. É uma devoção que, longe de nos afastar de Cristo, nos une a Ele, nos preserva do maligno, nos ajuda nesse combate contra as forças do mal, contra o pecado, contra o mundo, contra a nossa miséria. Ela mostra para nós a nossa miséria e ajuda nessa cura, nessa libertação de todas essas amarras que nos prendem a Cristo. Eis aí as grandes maravilhas que essa consagração, que essa devoção à Santíssima Virgem opera em nossa alma. Siga firme, conheça, abraça essa devoção e você só vai caminhar decididamente para o Senhor. Salve Maria Imaculada. Apoio Ligados por Carro. Siga-nos no Instagram e se inscreva no nosso canal do YouTube. Apoio Rádio Comunidade FM. Acesse o nosso site 98fmgama.com.br.